O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, povo de Deus, Padre Gutenberg, paroquianos, paroquianas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As leituras que nós ouvimos trazem 3 temas importantes. O primeiro, na primeira leitura, a aliança. Nessa primeira leitura, tirada do livro dos Reis, é dito que o povo de Israel caiu de novo no exílio, porque quebrou a aliança, não cumpriu os mandamentos, se afastou de Deus, viveu a idolatria, não guardou a aliança feita com Deus. Então veio o rei da Síria, e como o povo havia se afastado do seu Deus, facilmente foi abatido, reconduzido ao exílio. Então a primeira ideia é: não podemos quebrar aliança com Deus. E nós temos aliança com Deus pelo batismo, pela Eucaristia, pela crisma, pela fé, pela igreja. Aliança, como num casamento, é pacto, é compromisso de fidelidade de Deus para conosco e de nós para com o nosso Deus e para com a nossa igreja. É a primeira ideia importante. A segunda ideia e a terceira estão presentes no Santo Evangelho. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e com a mesma medida com que medirdes. Não julgar significa o que para nós? Nós devemos usar de misericórdia. Não devemos distribuir sentenças contra as pessoas. Se alguém caiu, nos dar a mão para levantar. Se alguém está enfermo, vamos procurar ajudar. Se alguém cometeu um escândalo, um pecado, vamos tentar conversar, procurar ver qual a melhor forma de ajeitar a situação, de corrigir aquele pecado, aquela falha, de
de retomar o bom caminho da vida da igreja. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então, misericórdia. Vejam, aliança, pacto é a primeira ideia. A segunda, misericórdia. Não julgar, não condenar. Mas ao mesmo tempo não significa estar de acordo com aquele pecado. Quando nós não julgamos, não condenamos, não significa que estamos de acordo com aquele pecado. Temos outro método para corrigir. É o método da misericórdia, o método da caridade, o método do diálogo, do trabalho conjunto, da busca conjunta do melhor caminho. Como reparar aquela falha? É a segunda ideia importante, a misericórdia. A terceira ideia que nós temos aqui é o chamado à conversão. Diz assim: porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Porque tu te preocupas com o cisco, com a vida do outro, e não olhas para a trave que está em ti. Ou seja, chamado à conversão. Primeiro, toma o caminho da conversão, da escuta da palavra de Deus. Toma o caminho da caridade do serviço. Então tu poderás corrigir, dar um exemplo, dar um testemunho para o teu irmão. Conversão. Essas três ideias são importantes para nós, para que nós possamos fazer uma boa sinodalidade. A primeira é a aliança, pacto, compromisso com Deus e entre nós. Nós somos o povo de Deus e não podemos ser povo de Deus, sem igreja, sem comunhão e sem participação entre nós. Então, aliança. A segunda ideia que eu citei aqui é não julgar e não condenar. Nós poderemos ficar juntos, não porque nós somos santos. Nós ficaremos juntos, seremos igreja, não porque somos santos e não temos pecados, mas porque nós temos misericórdia. E tendo misericórdia, nós vamos pedir perdão dos nossos pecados. E tendo misericórdia, nós vamos perdoar os pecadores. E tendo misericórdia, vamos estender as mãos àqueles que necessitam. Misericórdia. Não tem sinodalidade sem misericórdia, sem mão estendida, sem comunhão e participação, sem caridade, sem serviço. Sínodos é sinônimo de eclésia, de igreja. Sínodos significa caminhar juntos. Mas não é caminhar juntos, cada um comendo o seu pão. Caminhar juntos na mesma estrada, cada um com a sua ideia. Caminhar juntos na mesma estrada, cada um tomando sua direção. Não. Sínodos, no exercício da misericórdia e na prática da aliança, da comunhão, significa planejar juntos. Saber qual direção vamos tomar. Planejar juntos. Caminhar juntos, executar juntos, tornar-se corresponsáveis, todos corresponsáveis pelos acertos, pelas falhas, pelas quedas, por aquilo que deu certo e por aquilo que deu errado. E numa paróquia, numa casa de família tem que ser assim. Foi sucesso a vida familiar. Foi sucesso a festa de casamento. Foi sucesso o estudo, o curso daquele filho. Foi sucesso aquele encontro de família. Então, parabéns para todos. Todos planejaram, todos dialogaram, todos executaram. O resultado foi bom. Parabéns para todos. Agora, se todos planejaram e todos executaram, e algo deu errado, pois então a responsabilidade não é só daquele que errou, é de todos nós. Vamos todos nós pensar juntos, corrigir juntos, melhorar juntos. Misericórdia. E a terceira ideia é, nós não podemos caminhar sínodos, eclésia, igreja, sem a ideia de conversão, de mudança de vida.
Nós somos um povo a caminho. Caminhamos sobre a terra, mas nós somos cidadãos do céu. Por isso, escutar a palavra de Deus. Olha a escuta do sino do Padre, o Papa pede escuta. Nós estamos sendo escutados, ouvidos. Nós estamos falando. Mas no nosso turno, nós devemos escutar. Escutar a palavra de Deus, escutar a voz do Papa, escutar a voz da igreja, escutar os ensinamentos, escutar nas celebrações, escutar nas orações, escutar o que o Espírito diz à sua igreja. E vejam, se nós não escutarmos, nós não nos converteremos, porque nós não vamos saber o que Deus está pedindo, o que a igreja está pedindo, e nós vamos ficar reféns de nossas ideias, de nossos projetos de igreja, nossos projetos de ser cristãos, nossa ideia de família, nossa ideia de ser apóstolo, evangelizador, reféns, prisioneiros, como alguém que fica no sepulcro, prisioneiro da morte. Escutar para se libertar, escutar para dar uma resposta, escutar para aprender, escutar para saber qual a direção que devemos tomar. Então, se nós agora estamos falando, sendo escutados, escutemos a palavra de Deus, escutemos a voz do Espírito, escutemos um festejo desse que é evangelizador. Repito essas 3 palavrinhas presentes hoje: aliança. Sem aliança a gente cai no exílio, perde tudo, perde a terra, perde Deus, perde a fé. Aliança, fidelidade, compromisso. Segundo, misericórdia. Não julgueis, não condeneis. Caminhar juntos, comunhão, participação, ajuda. Terceiro, conversão. Vai tirar o cisco do olho do outro, tira a trave que está no teu. Pede perdão, enxerga tuas falhas, te coloca diante de Deus com arrependimento, estende a mão aos pecadores. Dito isto, vejam, a sinodalidade, a comunhão e a participação, elas acontecem assim na família, na igreja, na catequese, nos grupos e nas pastorais. Mas também deve acontecer a nível regional, continental. Exemplo disso, a nível continental. Nós temos a nível continental, nos países da América Latina, por exemplo, o CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana. Então, os bispos desses países todos, que do Brasil de língua portuguesa, dos países de língua espanhola, se reúnem. E aí eles pensam, conversam, quais são as urgências evangelizadoras de nossas igrejas da América Latina. Quais são as falhas e os desafios que devemos enfrentar? Quais as respostas pastorais que podemos dar? Como podemos atuar em comunhão, em participação? O CELAM, a nível continental, é uma forma de sinodalidade. Mas o CELAM é a reunião dos bispos, que são nossos pastores. É necessário que eles se unam, discutam, colaborem, trabalhem. Agora vejam, e nós, a nível continental? Nós temos que nos sentir igreja aberta em todas as direções. Igreja aberta à Argentina, ao Chile, ao Peru, à Bolívia, à Colômbia, ao Equador, ao Brasil. Igreja aberta ao mundo. O que aprender com essas igrejas? Daí nós temos que ler, conhecer, pesquisar. Mas nós não poderemos contribuir com essas igrejas se nós não conhecemos nossa história. Qual é a história da igreja no Brasil? Qual é a história da igreja na Arquidiocese de São Luís? Qual é a história da minha paróquia? Então, a igreja que está a nível continental, que é a reunião dos bispos, é também reunião do povo de Deus. Há também, a nível continental,
reuniões de leigos, de religiosos, conferências de religiosos, de leigos, de leigas, e tantos grupos a níveis continentais que levam a igreja a ser pensada regionalmente, num continente. É necessária essa comunhão, por quê? Porque nós não somos uma mônada, um grupo fechado. Jesus disse: ide a todos os povos, raças, línguas e nações, tornai todos discípulos meus, batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a todos os povos, raças, línguas e nações. Por isso nós temos que ser abertos a outros povos, a outras nações, a outras igrejas. E a Igreja Continental Latino-Americana, o CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana, é uma forma de sinodalidade. As conferências de religiosos a nível continental, outra forma de sinodalidade. As conferências leigas, o povo de Deus a nível continental, outra forma de sinodalidade. Conhecer, ler os livros, por exemplo. A nível continental, nós temos documentos importantes que saíram das conferências do CELAM, por exemplo. Conferência do Medellín, na cidade de Medellín, conferência de Puebla, na cidade de Puebla, conferência de Aparecida, em Aparecida, São Paulo, e tantas outras conferências nós tivemos. Antes de Medellín, tivemos uma no Rio de Janeiro. Então, esse pensamento, pensar a igreja, sua pastoral, sua forma de evangelizar, seus problemas comuns, seus desafios a serem enfrentados, e também os seus acertos, aquilo que já está bom, aquilo que já caminha bem. Isso significa ser uma igreja, viver a sinodalidade a nível continental, regional, macro. E vejam que é importante isso, porque cada continente tem a sua peculiaridade. Nós somos, no nosso continente, negros, índios, brancos, mestiços, amarelos, de todas as cores. A América Latina tem todas as cores e raças e olhos. É olhinho puxado, de coreano, de japonês, é olhinho bem aberto, de europeu, são olhos claros, verdes ou azuis, de descendência europeia, são olhos bem escuros, de descendência indígena ou negra, são peles mestiças como a minha, como a de vocês. Nós somos bem coloridos, bem mestiços, bem misturados, e temos gingado, e temos dança, e temos cultura, e temos afeto e forma de pensar e de rezar. Isso é diferente na Europa, e é diferente na Ásia, e é diferente na Oceania, e é diferente na África. Por isso que a igreja tem que ser regional, sínodos, caminhar de acordo com seus passos, com sua cultura, com sua cor, se unir, pensar, enfrentar desafios conjuntos. É por isso que eu citei exemplos como o CELAM, como as conferências religiosas e de leigos a nível continental. E nós temos também em cada país essas macro-organizações do tamanho do país. Por exemplo, no Brasil. E em cada país da América Latina nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E nós temos também o Conselho, a Conferência, o Conselho dos Leigos a nível nacional. E nós temos também a Conferência, o Conselho dos Presbíteros a nível nacional. E nós temos a nível de Maranhão também pastorais a nível de regional da CNBB Nordeste 5. E nós temos também a nível de regional a reflexão, os encontros, a conferência, digamos, o sínodo dos presbíteros. Nós temos vários grupos de WhatsApp e nós temos vários encontros a nível regional de presbíteros, de leigos,
de religiosos, de religiosas. Então vejam, isto é uma forma de sínodos, caminhar juntos, pensar a igreja juntos, elaborar juntos. Mas por que? Se nós já temos isso, por que o Papa está mandando de novo escutar, pensar, refletir? Olha o que as leituras disseram: aliança, misericórdia, conversão. Por que o Papa está pedindo isso? Nós temos tantos exemplos. É porque os nossos exemplos ainda estão muito clericais. Tem muita gente que diz assim: vamos conduzir a paróquia, vamos pensar a pastoral da paróquia, vamos fazer uma assembleia paroquial. Aí todo mundo amola a faca, o facão, o martelo inchado para vir, para bater no padre, para cobrar do padre tudo como deve ser a igreja. Ninguém pensa assim: eu sou responsável, então eu vou lá dizer quais são minhas falhas. Eu sou batizado, batizada, eu nunca procurei a paróquia para me oferecer para ser catequista. Eu nunca procurei a paróquia para ajudar os grupos de jovens. Eu nunca procurei a paróquia para me oferecer para visitar os enfermos. Eu nunca procurei a paróquia para me oferecer para visitar casais em dificuldades, ler o evangelho e aconselhar. E eu nunca procurei a paróquia para ser um bom dizimista. E se eu encontrar a igreja suja, eu cobro do padre. Se os doentes não forem visitados, eu cobro do padre. E se a igreja não tiver pintada, eu cobro do padre. E se não tiver catequista, eu cobro do padre. E se algo tiver errado, eu cobro de alguém. Nós somos uma igreja ainda clerical e de cobradores. É por isso que o Papa está pedindo para ouvir, sentar, e que cada um se sinta corresponsável. É por isso que o tema chama sinodalidade. Sínodos, caminhar juntos. Comunhão, participação e missão. Não é para cobrar do Papa Francisco, do bispo da diocese, do pároco da paróquia. Nós somos um povo de cobradores. Eu sou profeta, porque na assembleia eu critico, eu falo, eu grito, eu faço e eu aconteço. Sim, mas tu és profeta sendo catequista? Tu és profeta visitando enfermo? Tu és profeta sendo leigo engajado? Tu és profeta sendo dizimista? Tu és profeta ajeitando o que quebrou? Tu és profeta participando na elaboração, na realização das pastorais, na avaliação, e tu és profeta assumindo as culpas daquilo que deu errado? Ou tu só és profeta para falar mal? Está vendo? Então nós temos muitos exemplos de sinodalidade a nível dos bispos, dos religiosos, dos leigos, mas ainda somos uma igreja muito clerical. E o mais clerical é o povo. O povo, se o padre não tiver, vamos visitar os doentes. Mas eu vou sozinho, o padre não vai. Não é assim? Vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer pastorais, fazer visita. Cadê o padre? Cadê o frei? O frei não foi. Aí não vai. Já era para ir 10, já só vai 3. E os 3 que vão, quando volta, grita, fala na assembleia, que o padre não foi. Uma igreja presa ao pé do padre, ao pé da freira. O que o Papa quer? Que nós nos sintamos corresponsáveis. Essa paróquia vai bem, o dízimo é bom, a igreja está pintada, o festejo está dando certo, a evangelização acontece, tem catequistas, tem evangelizadores, tem leigos participando, tem casais. Palma para todos nós. Essa paróquia está fraca, está faltando catequista, tem problemas. Todos nós somos corresponsáveis. Vamos ajudar o nosso padre, vamos nos unir. Isso que é sinodalidade em pobres palavras.
Não ser uma igreja clerical, em tudo depende do Papa, do Bispo e do Pároco, mas ser uma igreja que se sente responsável. Eu vou me unir sim, com meu Bispo, com meu Papa, com meu Pároco, com os meus leigos, com meus irmãos e irmãs. Eu vou fazer uma igreja da escuta, da pastoral, da missão, da visita, uma igreja em saída, que vai ao encontro de... E eu lá no banco onde eu trabalho, lá na escola, lá na empresa onde eu atuo, lá no táxi onde eu faço corridas, lá no ônibus onde eu sou motorista, eu vou ser evangelizador e testemunha de Jesus. Todos se sentindo corresponsáveis pela evangelização, pelos acertos e pelos erros. Lembrem, aliança, pacto com Deus e entre nós. Pacto com Deus, pacto entre nós, comunhão, participação, no projetar, no pensar, no organizar, no executar, no avaliar e no assumir a culpa por aquilo que não deu certo e no festejar juntos os bons resultados, todos corresponsáveis. Isso é sinodalidade. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.